Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Oi, gente! Já está no ar mais um Pode Plantar, um projeto inédito da Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Nós estamos aqui em Primavera do Leste, no Mato Grosso, de onde acontece a 7ª edição da Farm Show MT, uma das principais feiras do agro daqui do estado. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o feminino no agro. São várias as histórias de mulheres que nos inspiram e nós vamos aproveitar este mês dedicado às mulheres para contar algumas dessas histórias. E para isso eu estou então aqui com duas entrevistadas, duas produtoras rurais, grandes produtoras rurais, que vão contar as suas histórias para a gente. Norma Gato, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero corresponder a todas as suas expectativas. Prazer é nosso de tê-la aqui, de ter tido esse tempinho para nos contar a sua história, que é tão inspiradora. E temos também a Marisa Bruneta, que está aqui conosco, que também tem uma história bem parecida, aliás, bem diferente, mas também bem parecida no resultado final. São ambas histórias de sucesso no setor do agro. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma responsabilidade grande estar ao lado da Norma. E nós queremos saber as histórias de vocês, né? Porque existem muitas mulheres que ainda têm insegurança de entrar no ramo. Vocês duas não estavam no agro, não nasceram no agro, mas acabaram caindo nesse desafio. Foram desafiadas, estão aí com um grande sucesso. A Norma, eu queria até começar com a tua história, Norma, porque você foi a primeira produtora rural daqui do estado do Mato Grosso, então deve ter sido um desafio muito grande. Naquela época não tinham muitas mulheres, né? Mas vamos voltar ali do começo. Conta a tua história pra gente. Eu não fui a primeira do Mato Grosso, eu fui a primeira na minha região, né? Existiam mulheres que já ajudavam os maridos, na região mais do Médio Norte tinham mulheres sozinhas que também faziam as coisas acontecerem. Mas quando meu marido faleceu em 2000, eu era a única na região sul. Eu tinha uma comadre que ela trabalhava junto com o marido, ela estava tomando conta dos negócios, né? Mas o marido estava em casa e auxiliava em algumas coisas. Mas eu era a encarar, assim, eu falo que eu caí de paraquedas, né? Com a morte do marido, mãe de 3 filhos homens, filha de agricultor. Eu falava para o meu pai que era uma vida muito complicada, muito difícil, que eu não queria me casar com um agricultor. Acabei casando com um agricultor, me tornei uma agricultora por causa da tragédia, né? Eu fiquei com 3 filhos, 2 adolescentes e uma criança ainda, e tive que encarar a realidade que estava à minha frente, né? Muitas das mulheres que eu conhecia que os maridos haviam morrido, elas tinham arrendado a fazenda. E comigo isso aconteceu praticamente de imediato. Na mesma semana, vizinhos mesmos vieram lá tentar arrendar a fazenda. Isso é muito comum, né? Porque as pessoas não acreditam que a mulher ela vai conseguir. Isso passou pela sua cabeça em algum momento? Eu vou arrendar a fazenda ou vender parte das terras? Não. Não. Até no primeiro momento, meu pai fazendo ao lado, né? Porque bloqueiam todos os bens por causa de inventário e eu tinha que continuar pagando os funcionários. Meu pai me ajudou financeiramente. Ele me falou: Norma, se você quiser, eu toco para você. Eu digo: não, pai, eu vou fazer isso. Eu vou fazer porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que dar motivação para eles, né? Eu tenho que fazer a tentativa. Eu não posso me deixar levar no primeiro momento. E quando meu marido faleceu, ainda faltava plantar alguns hectares de área. A gente finalizou. Eu tive que ir até a fazenda, né? Porque todos os funcionários me conheciam como a esposa, aquela mulher que ia na fazenda com o marido, mas eu ia passear. E na realidade eu não conhecia nada. Eu sabia que precisava de semente, de fertilizante, de insumos, de uma forma geral. Mas eu não sabia como.
destinar isso para a lavoura. Você chegou a pedir ajuda para o pessoal que trabalhava com Eu você? reuni todo mundo, expliquei. Eu digo, olha, vocês sabem que eu não conheço do setor, mas eu preciso da ajuda de vocês. E olha, é impressionante. Eu tenho funcionário até hoje. E eles se motivaram e a gente foi aprendendo junto, crescendo junto. Meu gerente é meu concunhado, foi me ajudando. Em Sorriso era o meu cunhado. A gente foi fazendo tudo junto, sabe? Sorriso não, Ipiranga. Eu falo Sorriso porque eu passava por lá, né? Mas eu tinha que atender as duas fazendas, Itiquira e Sorriso. A distância de uma para outra, 800 hectares, 800 quilômetros. Então eu tinha que estar na estrada, eu tinha que mexer em escritório, meu marido não tinha funcionário, não tinha nada. Era inventário, era escritório, era filho na escola, que graças a Deus as minhas irmãs começaram a me ajudar, a levar, a buscar para mim. E então eu era uma dona de casa, uma mãe, uma empresária que tinha que estar todo momento na correria. Não tinha horário, né? O agro não tem hora. Era de manhã até tarde da noite, às vezes eu nem via as crianças, né? Ô Norma, eu quero detalhar todos esses desafios, até juntando com a história da Marisa, né? Que é muito comum a mulher ela ingressar no agro por conta de ficar viúva ou até por sucessão familiar, né? Enfim, mas eu queria que você começasse a história lá do começo, porque você vem do Rio Grande do Sul. E acabou no Mato Grosso, casou, teve os filhos aqui e criou os filhos por aqui. Eu queria que você contasse lá de trás essa transição para depois a gente conversar sobre esses desafios aí, que são muitos, e até incluir a Marisa, que também tem desafios bem parecidos, passou por desafios bem parecidos aí. Vou tentar ser breve. O meu pai, ele era dentista. Casou com a minha mãe, que era filha de pecuarista, e ele começou a guardar. Ele guardava naquela época, eu guardava dinheiro em casa, né? Como não tinha banco nas cidadezinhas, né? Daí ele começou no que eu vou investir. A minha mãe, na hora, você vai investir em fazendas. Ele comprou 3, 4 fazendas no Rio Grande do Sul e falou, eu vou para o Mato Grosso. Todo mundo dizia, você é louco, né? Isso em 1970, 72. Eu vou pro Mato Grosso. A primeira vez que ele veio até Dourados, eu vim com meu pai de Fusca, eu e ele. E ele olhou as fazendas, cheguei lá, eu lembro que eu usava aquelas pantalonas com cor de rosa, ficou vermelho daquela terra, menina, que nunca mais deu para usar. Mas foi maravilhoso. E o meu pai, ele não gostou da região. Voltamos para o Rio Grande do Sul. 2 anos ou 3 depois ele veio. Sobrevoando, ele comprou a fazenda no Itiquira. E todo mundo dizia para ele, você é louco, 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 né? Porque o Mato Grosso ainda ele não tinha se desbravado, né? E eu, quando cheguei aqui, eu digo, cadê o mato? Era só cerrado, né? Só cerrado. Daí a gente teve que abrir tudo. Meu marido, na época, meu namorado, ele era técnico agrícola, meu pai convidou ele para vir abrir a fazenda. E ele topou. Fazia 6 meses que a gente namorava. Ele veio para cá, abriu a fazenda do meu pai. E teu pai ficou no Rio Grande do Sul? Ou ele veio junto? Não, o pai ficou no Rio Grande do Sul. 4 anos. Responsabilidade, hein? Grande. Ele era jovem, 23 anos. Técnico agrícola. Daí eu... 4 anos depois me casei e vim para o Mato Grosso. A primeira filha a vir morar aqui. E o meu marido comprou uma área do lado do meu pai, pequenininha, né? E ele e o pai se desentenderam e ele foi tocar a nossa fazenda na época. E, infelizmente, 21 anos depois, meu marido veio a falecer. Era mãe de 3 filhos, né? Eu ficava em casa. Quando eu vim para o Mato Grosso, eu estudei um pouco ainda, mas não acabei não fazendo curso superior, por causa nasceu os filhos. E aquela mãe italiana, que não dá espaço para filho nenhum, tem que ficar juntinho. Profissão mãe. E eu sou muito grata até hoje por ter tido esse tempo com os meus filhos.
Foi importante, É, né? muito importante. Porque E eu aí acho que filho é tudo na vida da gente. E o seu marido, ele produzia soja e milho? Soja, milho e também ele tinha importado uns bois e ele acabou com esses bois, era cimental na época, né? E ele acabou com os bois e foi por isso que ele foi assassinado, né? Foi uma tragédia que fez com que a família se mobilizasse. Hoje os seus filhos trabalham com vocês. Existe essa sucessão familiar ali na fazenda, né? Qual que era a idade deles naquela época? 9, 16 e 17. E os meus filhos todos, porque a gente falava, meu marido, a gente tinha um conceito, né? O meu pai sempre falava, eu vou fazer para vocês. Ele falava, eu quero que vocês fiquem bem na vida. Então, eu estou trabalhando para vocês, né? E eu sempre vim com esse conceito. Então, a gente sempre foi fazendo as coisas acontecer. Porque eu acho que quando você põe filho no mundo, você tem que cuidar, né? Você tem que dar um futuro para eles. E os 3 acabaram se formando, um em agronomia, o outro em engenharia agrônoma, a engenharia agrícola, e o outro em economia. E a gente tinha um conceito que a gente queria que eles fossem felizes, independente, né, da profissão deles. Mas se voltaram todos, né? Eles escolheram. Escolheram por ver as dificuldades que a gente enfrentou e que aquilo era uma... Porque eu sou apaixonada pelo agro. E inclusive com os estudos deles, um pode complementar o outro, né? A gente trabalha em equipe. Com certeza. Com certeza. A Marisa tem uma história um pouquinho diferente, né, Marisa? Há 3 safras que você tá no agro, conta pra gente, também casada com um produtor rural. Como é que foi a sua história? Como é que você pode contar pra gente? Então, a minha história no agro começou com a separação da sociedade que meu esposo tinha com os irmãos. E isso aconteceu há 3 anos atrás. E quando houve a separação, meu esposo não queria mais plantar. Eles tinham propriedade onde e de quê? Na região de Santo Antônio do Leste, que pertence à Grande Primavera. E lá nós plantamos soja e milho. E aí eles separaram as terras? Sim. Entre os irmãos? Separaram a terra entre os irmãos. Aí teu marido falou, e aí, o que eu vou fazer com essa terra? Não quero mais, vou arrendar. Qual que foi o pensamento dele ali na hora? Então, ele queria arrendar e nesse momento já teve pessoas também que queriam arrendar na área, né, Norma? Você passou por isso. E por outro lado, até esse momento, eu não estava no mercado de trabalho, eu estava ainda dedicando aos meus filhos, ainda era mãe. E foi um momento que eu já senti o desejo de voltar ao mercado de trabalho há um tempo. E eu falei, é agora. E é o que eu preciso, era meu desejo de trabalhar com o meu esposo. Mas antes era tudo muito fechado quando eles estavam na sociedade ainda. Era uma sociedade muito... Eram os homens que trabalhavam e não tinha espaço para as mulheres mesmo. E aí eu encarei a separação da sociedade com muita alegria. Sim, porque você não tinha uma chance antes, né? Eu desejava, de certa forma, né? Participar, mas não tinha essa oportunidade. Não tinha oportunidade. E aí foi a hora que eu me bati de frente com meu esposo, que não queria mais tocar as áreas, né? Então foi um desafio muito grande. O primeiro ano... Ele acabou arrendando as terras no primeiro ano. Aí, a partir do segundo, nós começamos a atuar. E foi tudo muito novo para nós. A atuação dele enquanto grupo era porteira para dentro. Então, toda essa parte, porteira para fora, ele não participava. E nem eu também, né? Então... Eu acho que era uma das inseguranças dele, né? No caso, alguém da sociedade que administrava. Sim. E aí você falou, vou pegar essa parte para mim. Sim, mas foi assim, a gente não teve aquele preparo, vem cá, eu vou te ensinar como que a coisa funciona, é só você seguir como a gente sempre fez, não.
Então agora, assim, é nós e nós vamos... Foi na raça e no Foi na teste. Vou raça. testar um pouquinho aqui, vou ver se eu me dou Sim. bem, errando, acertando. Qual foi o principal desafio para você? O que você falou? Nossa, isso é muito difícil, achei que fosse mais tranquilo. Olha, eu acho que a questão, assim, ó, do novo, de não saber exatamente o que vinha, mas assim, eu brinco que eu falava pra ele assim, acredita que eu tenho certeza que vai dar certo, não tenho dúvida que não vai dar certo. E o que a gente não saber, nós vamos aprender no caminho. Isso pode ser, Norma, também uma característica feminina? A gente pode falar um pouquinho até das competências femininas, né? Que pode ser essa resiliência, essa persistência, esse otimismo. É um pouco da característica da mulher? Como é que você vê, Norma? Olha, a mulher, como eu já havia falado com vocês, ela tem uma visão periférica, né? É uma profissão muito masculina, como é difícil da gente entrar, né? Mas a mulher com a visão periférica, ela consegue visualizar não só a frente, ela consegue visualizar o todo. Então isso é um benefício para a gente, né? Apesar das dificuldades que a gente enfrenta, dos desafios, né? A gente consegue ver o todo e ir seguindo em frente. Tem a competência de conciliar várias atividades, né, Marisa? Sim. Quando eu comecei a atuar, como eu tinha comentado, eu não sabia os desafios que iam vir, mas eu tinha certeza que era o caminho que eu queria seguir, que eu precisava deixar um legado aqui para os nossos filhos, deixar uma história, então que a gente não poderia parar de plantar. Então, a única certeza que eu tinha é que a gente não podia parar. E como que ia ser no meio do caminho, eu ainda ia descobrir, né? E aí agora se adaptou. Não, agora já entendeu. Agora tira de letra. Agora. E eu queria saber como que é. Assim, a Marisa também tem 2 filhos homens, né? A Norma tem quantos filhos homens também? 3. São 3 e 2, acabaram nascendo meninos e todos se interessaram. O seu, né, Marisa, o seu menor, ele ainda é pequeno, mas o seu filho mais velho, ele já tá no agro também, né? Já faz parte aí do trabalho de vocês. Como que é a divisão de trabalhos ali na propriedade? Você já adiantou aqui pra gente que você é a líder, você trabalha na parte administrativa. Teu marido, ele fica mais no campo. Teu filho, qual que é o nome do teu filho? Marco Aurélio. O Marco Aurélio, qual que é a função dele ali no campo? Ele ainda é novo, mas assim, ele gosta muito da fazenda e ele tá naquela fase que ainda gosta muito das máquinas, de colher, de plantar. Então ele sobe na colheitadeira, vai lá e ele vai no campo mesmo. É no campo. A parte dele é mais no campo, porteira pra dentro. Essa parte ele gosta. Norma, e vocês ali, em relação à família, como é que é distribuído o trabalho ali na propriedade? Olha, agora, o ano passado, a gente fez uma cisão, que o meu filho mais novo quis tocar a fazenda dele sozinho. Olha! Ele é parecido com um pouquinho comigo, com o pai, pegou um pouquinho de cada um. Seu filho mais novo tá com quantos anos? 32, 32. Né? E eu achei legal isso, né? Ele é o economista, mas ele gosta de tudo um pouco, ele gosta de botar a mão na massa mesmo, os outros também. Só que a gente fica muito na parte administrativa, eu falo, o fundamental é você ter uma equipe, né? Que faça as coisas acontecer, é o que eu digo. Eu delegava, vocês têm que fazer isso, depois eu cobrava resultados. Eu continuo assim, né? E os meus outros filhos ficam na parte administrativa, vão à fazenda, vai e volta e fica, né? A gente tem que estar sempre em cima. Dividiu as áreas, mas a gente continua junto, entendeu? Cada um com a sua área para não dar problema mais tarde. Mas a gente continua trabalhando junto e eu acho que a união faz a força, né? É o que eu sempre falei com eles. A gente precisa se unir, fazer as coisas de uma forma muito eficiente, né? Mas sem dizer, você é obrigado a fazer isso. Não, aí cada um tem seu perfil e um precisa do outro. Ninguém tem tudo. Não, jamais.
A gente precisa um do outro, né? Tem um dado do IBGE, meninas, que é bem interessante, que diz o seguinte, que mais de 30% das lideranças das propriedades rurais brasileiras hoje são compostas por mulheres. Então é um dado bacana. A gente falou que a Norma não foi a primeira produtora rural do estado, do Mato Grosso, como eu disse aqui, mas da região, sim, né? E foi uma das primeiras também do estado. Naquela época não era tão comum. Hoje, 30%. Eu acho que a gente está crescendo, a gente está conquistando o nosso espaço, né, meninas? Sim, sim. Inclusive, a Norma é um exemplo, né? Eu tô há menos tempo, mas assim, acho que às vezes o que a gente precisa é uma oportunidade. Perfeito. E vocês trabalham, por exemplo, existem alguns grupos de mulheres no agronegócio justamente para incentivar essas mulheres a irem para o setor, para verem que elas são competentes, sim, para enfrentarem esses desafios nesse setor que é predominantemente masculino. E vocês fazem parte desses grupos de mulheres do agro? Tem o grupo da Agroligadas, né? E tem alguns programas por empresas que visa formar líderes mulheres, academia de lideranças. Então tem programas para quem está nos assistindo, tem esses programas, Tem. né? A Norma, você palestra também, né, Norma? Em eventos para contar justamente a sua história e ajudar mulheres que estão ingressando também nessa área. Exatamente. A primeira vez que me chamaram foi para Maringá. Eu digo, gente, eu não sei palestrar, né? Jamais vou fazer isso. Eu sou uma mulher do campo, da roça, né? Mais reservada. Mas daí eles começaram a insistir muito. Não, Norma, a gente está fazendo isso para motivar as pessoas, né? E como o meu marido fazia parte de um grupo de agricultores, o primeiro ano eu não pude participar, era só homens, né? E um ano depois eu comecei a participar e eu fui muito, muito ajudada por todos eles, né? Que era um grupo de análise e resultado. Eu me tornei uma pessoa muito criteriosa, né? A gente tinha que coletar dados certíssimos, né? Para ter essas informações para poder passar para os outros e receber. Que tipo de dados? Gestão de análise e resultados, anual, né? E daí eu digo, não, eu vou tentar, vou fazer uma tentativa, né? Vamos ver, vai que pedir muito a Deus para que eu pudesse passar alguma coisa que ajudasse as mulheres, né? Que influenciasse realmente, porque a gente tem o poder de fazer. Não é fácil? Não. É muito difícil, é muito complicado. É uma coisa assim que você tem que se dedicar dia e noite, 365 dias, né? Então é uma coisa que não é fácil. E a mulher, ela tem muitas atividades. Mas eu pedi a Deus que conseguisse colocar na minha boca alguma coisa da minha vivência que conseguisse influenciar as pessoas, chegar até o coração delas. E realmente eu recebi tantas mensagens. Primeira vez eu fui a Maringá. E Maringá tinha uma pessoa, a Renata Camargo, que começou a fazer os eventos em São Paulo. E dentre essas mulheres, ela selecionou 5 daquele evento e nos levou para São Paulo. Hoje a gente é amiga e até hoje esse é o primeiro ano que eu não vou palestrar em São Paulo. Eu fui todas as vezes, eu recebi tantas mensagens das mulheres dizendo que tinha transformado a vida delas. Eu digo, viu como Deus foi generoso, né? Ele conseguiu fazer com que eu motivasse, né? E agradecimento de muitas delas, né? Por ter ouvido as minhas palavras e ter estimulado, incentivado. Então, hoje eu sou muito grata por ter conseguido fazer alguma coisa para levar as mulheres para o agro. E como que foi estar na lista da Forbes como uma das 100 mulheres mais influentes no agronegócio? Olha, muito bacana, hein? As mais poderosas do agro. Sabia, Marisa, que ela tá na lista? Não sabia. Quando eu recebi a notícia, né, de um pessoal lá de São Paulo, da revista, foi a Cida Muniz, da revista
Granja, né? Dela me passou a mensagem, eu digo, mas como assim, né? Qual foi o critério? Como que eles chegaram até o meu nome? E como que foi? Ela disse, eu não sei. Né? Então, deve ter havido uma pesquisa, né, em relação a isso, porque até hoje eu não sei como que chegaram ao meu nome. E eles fizeram uma pesquisa em diferentes setores do agro e chegaram até vocês. Isso é um reconhecimento maravilhoso. Fiquei muito lisonjeada, né? Mas até hoje não sei se eu mereço realmente. Nós estamos lisonjeadas aqui em fazer parte aqui desse bate-papo com uma das 100 mais influências. Eu falei que mais era responsabilidade, do né? agro pela revista Forbes. Isso é muito bacana, gente. E vale lembrar também que aqui na J Basso também tem a valorização feminina, tem sido aí um caminho trilhado com mais força a cada ano, tá? Isso tem crescido a cada ano. A J Basso também preza o valor, né, o feminino aqui na empresa. Ó, tem alguns dados aqui sobre... Hoje são 14 mulheres na gestão aqui da empresa. Dentre elas, as 2 primeiras gerências compostas por mulheres e também, mais recentemente, aí, a promoção da primeira gestora na agroindústria. Isso é muito legal, ó. E o quadro de colaboradoras tem triplicou de 2020 para cá, tá? Isso é muito legal também. É apostar. Empresas hoje estão assim, as empresas do agronegócio estão preocupadas em trazer o núcleo feminino. Então, eles sabem das competências das mulheres também, né? Isso é muito legal. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês antes da gente encerrar. Uma brincadeira que cada uma vai falar uma palavra e o porquê. A gente vai aqui de frente com a Maruza agora. Eu vou começar com a Norma de novo. Você vai falar uma palavra e o porquê. Eu começo com o que vem na sua mente, tá? Norma, mãe. A Norma chata, né? A mãe chata, exigente. Porque eu sempre quis o melhor para meus filhos. E hoje eu olho para trás e eu sou muito grata de ver o que os meus filhos se tornaram. Eu acho que tem um pouquinho de mim aí. E você falou também que você teve esse tempo de estar com eles no crescimento deles. Então isso define também a Norma mãe, que pôde estar ao lado deles. Eu sempre fui muito grudada com os meus filhos, muito ligada. Eu não dava espaço para nada, nem para brincadeira. Aquela mãe grudenta, chata, italiana. Mas eu tive a resposta e eu sou muito feliz. Deu certo. Maravilhosa. A Marisa, mãe. A Marisa, mãe, é uma mãe amiga, uma mãe preocupada e uma mãe chata também. Quem não, né, Norma? Quem não? Marisa, e como que você... Uma palavra que te defina como líder. Marisa como líder. Determinação. Determinação. Sim, quando tenho um objetivo, um sonho, eu vou alcançar. Maravilhosa, Norma. Ela roubou a minha fala. Ia ser também, né? Determinação, mas pode foco, valer. Né? Eu acho que você tem que, em primeiro lugar, você tem que querer fazer, que é a determinação, né? E foco. Focar naquilo. Enquanto você não tiver os resultados, não desista. Ai, gente, isso é uma característica maravilhosa das mulheres. Admiro muito vocês, gente. Vocês não têm noção. Vamos então para Marisa, esposa. Olha, os desafios como esposa são grandes, né? Porque é o lado esposa, é o lado profissional, que tá o tempo todo junto. Mas eu acho que a palavra que resume é parceira. A parceira no sentido de conte comigo para tudo. Conte comigo para lida do trabalho. Conte comigo para te ajudar como pessoa, para te fortalecer, para estar junto, para a gente seguir junto e firme no caminho. Como foi a Norma como esposa? Que veio pro Mato Grosso, veio pro agro. Qual que é a palavra que você se define como esposa, Norma? Eu acho que foi amor, né? Amor é você se doar, né?
pensar no próximo, no esposo, no caso, porque eu só seria feliz se ele fosse, né? Então a gente tem que ter aquela doação, a dedicação de ficar junto e dar força e receber essa força. Que aí entra a parceria também que a Marisa colocou aqui. Muito bacana. Marisa, quem é a Marisa Agricultura? A Marisa Agricultora é uma pessoa que, quando está no campo, o coração bate mais forte, os olhos brilham, porque eu tenho certeza que é esse o meu lugar. E eu faço isso tudo com muito amor, com muita paixão. E eu quero deixar esse legado aqui para os meus filhos, para outras mulheres. Quando a gente faz com amor, eu acho que não tem como dar errado, né? O amor é uma palavra muito, muito, muito forte. A Norma Agricultura. É uma mulher forte, né? Apaixonada por aquilo que faz. Eu falo, eu posso estar estressada do jeito que eu for. No momento que eu chego na fazenda, eu me transformo. Eu venho de lá leve, né? Porque eu falo, tudo que é feito dentro da fazenda é vida, né? Você vê o preparo do solo, você vê colocando a sementinha, a semente brotando, a semente crescendo e a produção que sai de lá. Você vê, a gente lida com pecuária também, né? É uma coisa nada fácil, que eu falo que entre a agricultura e a pecuária eu sou muito mais agricultura, mas você vê o animalzinho, né? Crescendo e dando resultado. Mas eu acho que tudo isso, tudo que a gente faz na vida tem que ser com amor, com dedicação, e as coisas acontecem. Esforço total. Se a gente puder lembrar, voltar no tempo e lembrar de um momento nessa sua trajetória, Norma, que momento que você destacaria aqui? Um desafio, alguma coisa para isso é inesquecível. Eu nunca contei para ninguém. Vamos lá. Mas foi uma das primeiras vezes que eu fui para a fazenda, porque não era só o desafio de fazer acontecer. Era a dor, né? E você vê que você tinha 3 filhos que dependiam de mim. E no primeiro momento eu pensava, será que eu vou conseguir dar qualidade de vida para os meus filhos? Será que eu vou conseguir levar eles para a faculdade, né? Eu lembro... Ai, gente, é emoção. Não sei se vale a pena falar. Claro que vale a pena. É muita força, uma história de força que a gente tem que saber e a gente aprende com isso. Eu cheguei, eu abri os braços, eu pedi a Deus que me desse força e coragem. E eu tô aqui até hoje. Ele te deu. Me deu. Que maravilhoso. Obrigada por compartilhar essa história com a gente, Norma. Que bacana. Marisa, um momento assim da sua trajetória que você queira destacar aqui, que você fala, cara, isso foi inesquecível. O que me ficou bem marcado foi quando a gente começou a atuar. Porque foi um momento assim de muita luta com meu esposo, não foi fácil. A gente resumindo aqui na conversa, parece que foi assim, mas não foi simples, não. Então, o dia que eu coloquei o pé e falei assim, agora nós vamos começar. Então, eu lembro disso como se fosse hoje, de eu acreditar, de eu olhar e ver não só aquele momento, mas eu já estava me vendo assim, daqui 10 anos. E eu sabia que ali era um pontapé, o inicial, e ficou marcado. Parabéns, mulheres, que orgulho de vocês. É muito legal a gente compartilhar essas histórias que podem acrescentar muito na vida de outras mulheres, também incentivar outras mulheres a entrarem no campo e serem otimistas como vocês. E é isso, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho, dá certo. E sempre procurar estudo, procurar conhecimento, né, capacitação, conhecer as tecnologias e tudo mais. Grupos de mulheres são bem bacanas também, porque tem essa troca de experiências no campo e tudo mais. Então,
Que honra, viu, meninas? Que honra ter estado aqui com vocês hoje. A gente está encerrando, eu queria as considerações finais de cada uma. E assim, se vocês pudessem escolher uma palavra aí para definir a representatividade feminina no campo, que palavra que vocês escolheriam? A mulher no campo. Força. Eu acho que a determinação, coragem, né? E poder, a gente pode tudo. São várias as palavras de força, né? De determinação. E aí eu queria agora as considerações finais de vocês, pra gente encerrar esse bate-papo tão gostoso que passou super rápido, foi muito prazeroso conversar com a Norma. Primeira vez que alguém me faz chorar, né? Mas eu acho que eu tenho muita gratidão a tudo que eu conquistei, a poder dizer que eu venci. Eu não sei daqui para frente, mas até agora eu olho para trás e eu vejo os resultados. E houve uma coisa muito boa, né? Tanto em família como profissionalmente. Então esse é o todo, né? Eu sei que os meus netos vão ter orgulho da avó que tiveram, né? Com certeza. E é isso que eu queria, né? Gente, olha que bacana, a gente viu aqui que ser mulher no agro é um sinônimo de resiliência, de coragem e de muita força, né? Parabéns. Marisa, suas considerações. Eu tenho gratidão, uma paixão muito grande por esse universo. Eu sou muito feliz pela oportunidade que meu esposo me deu de estar atuando, mesmo contrariado, né? Hoje ele já assimilou isso tudo e tá... E é grato por tudo isso. E é grato por tudo isso. Então, cada dia a gente vai aprendendo mais, vai se qualificando mais e buscando sempre cada vez fazer da melhor forma possível. Muito obrigada, meninas, por compartilhar as histórias de vocês. E a gente, então, vai ficando por aqui. Esse segundo episódio dessa série de podcasts, o Pode Plantar. E a gente volta, então, em breve com mais podcasts, mais informações para vocês. Tchau! Tchau. Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a J Basso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J Basso em parceria com o Canal Rural.